Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que todos estejam bem, em casa, com saúde. E vamos então dar continuidade a mais um estudo do Evangelho. Estamos no capítulo de número 13, no subitem O Óbolo da Viúva. Mas antes de iniciarmos o estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevá-los aos céus, pedindo ao Pai que nos harmonize o nosso ambiente, para que possamos passar um melhor entendimento desse estudo. Harmonize a todos que nos veem e nos escutam, e nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. O ensinamento do óbolo da viúva traz em si a união dos conceitos de cumprimento da tarefa e de aquisição dos bons sentimentos ensinados por Jesus, colocando como sempre o poder de realizar ações corretas, amorosas e edificantes ao nosso alcance. É uma passagem que, caso entendida de modo incompleto, poderia desvalorizar as atitudes que a bondade em construção dos nossos corações, aliadas à nossa consciência, determina o que nós devemos fazer. A visão é maior do que geralmente se pensa, pois quando o mestre estabeleceu essa comparação, foi para, entre outros pontos, que viesse a determinar o valor exato do que é da nossa tarefa e do que é do uso belo do nosso livre-arbítrio. Estabelecendo ainda, de modo indireto, a realidade da reencarnação. Nos fala o Evangelho, aspas, e estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com a mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 leptos, e convocando os seus discípulos, ele lhes disse: na verdade vos digo que mais colocou essa pobre viúva do que todos os outros, porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta viúva deu da sua indigência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos de 1 a 4. O texto tem 2 palavras que precisam de um esclarecimento. A primeira é gasofilácio, que diz respeito a uma caixa de tesouro, uma caixa de ofertas no templo. Era uma caixa específica para receber as doações no templo de Jerusalém. Ainda hoje, é comum nas casas religiosas pequenas caixinhas onde se pode colocar as doações, são os gasofilácios. A segunda é leptos, que era a menor das moedas judaicas, valia muito pouco. Doar algo material é prática comum no decurso da história humana. As 2 moedinhas da parábola simbolizam amor e boa vontade. O corpo e a alma foram entregues a Deus pela pobre viúva. Jesus, porém, ressignificou o gesto e demonstrou que esta doação deve ser sincera sempre, desprovida de qualquer interesse mesquinho. Para entender a importância do ato de doar, lembremos de Madre Teresa de Calcutá, que afirmou certa vez que seu trabalho não passava de uma gota no oceano, mas completou belamente que sem essa gota o oceano seria menor. Kardec foi além ao estabelecer que a caridade pode transcender o aspecto material, ao que o Espiritismo chamou de caridade moral. Esta consiste em doar as nossas virtudes em favor de alguém. À guisa de exemplo, podemos apontar ou citar a paciência que se deve ter no processo educativo de alguém, a bondade no cuidar com os idosos, a humildade em não revidar um gesto violento e tantos outros. Assim, ao distribuirmos com bom senso e justiça,
direta ou indiretamente, aquilo que temos a mais, estaremos dando conta da tarefa que nos cabe, o que traz em si um glorioso valor de uma missão sendo bem cumprida, e todas as alegrias e bons dividendos que a justiça de Deus nos proporcionará neste sentido. Por outro lado, quando temos apenas o necessário em algum sentido e permitindo que ser tocados no íntimo das nossas necessidades e pela necessidade do outro, de forma a queremos supri-la antes mesmo da nossa necessidade, estaremos dando espaço para que os sentimentos de abnegação, de fraternidade e de amor ao próximo floresçam, enfim, dentro do nosso ser interior. Trata-se, resumidamente, da redução dos nossos sofrimentos no contexto geral. Primeiro, que com essa visão é certo que fazemos menos escolhas incorretas e que nos trará, por lógica, menos pontos a expiar em futuras encarnações. Por isso que nossas ações têm mais valor. É que por elas é mais rápida e menos dolorosa a nossa caminhada rumo à perfeição e, por consequência, à felicidade superior. Assim, tanto há a certeza do acerto no dar na abundância, quanto no dar do que é necessário. O que difere as duas situações é o tipo de dividendos que colheremos diante e após a nossa existência. No entanto, cabe a nós utilizarmos o bom senso, o amor e a razão para cada uma das situações que chegarem, tendo em vista a nossa real posição, procurando ver as reais consequências dos nossos atos e tendo como estímulo o sublime pensamento trazido por Chico Xavier no seu livro Caminho, Verdade e Luz. Nos fala Chico uma bela frase: embora ninguém possa voltar no começo para fazer um novo começo, qualquer um pode começar a fazer um novo final. É para pensar. Os homens baseiam os méritos e deméritos dos fatos segundo o que lhes mostram seus 5 sentidos, interpretando-os segundo sua inteligência, seus conhecimentos, seus preconceitos e seus valores. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, percebeu os motivos íntimos que o impeliam aos ofertantes na doação. Vaidade em alguns para agradar a Deus e para obter favores nesta vida ou após a morte. E em outros, agradar aos influentes sacerdotes do templo e outros mais. Percebeu o sacrifício da viúva, privando-se do necessário ao seu sustento no dia, numa manifestação de sinceridade de sua fé, num ato de santidade, de suprema renúncia. Considerou, pois, no seu julgamento, o valor moral e não o valor material da oferta. Não julgou pelo testemunho dos sentidos, mas pelo valor espiritual, que todos demonstraram, enaltecendo o menor valor pelos valores morais que expressavam, tais como sinceridade na fé, vontade de contribuir com o que julgava ser o dever, desprendimentos, esquecimento das suas necessidades no momento, renúncia. Allan Kardec, lembrando que, aspas, a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que em si mesmo, escreve sobre as pessoas que lamentam não possuir recursos materiais para fazer o bem, porque se os tivessem, os aplicariam em benefício dos necessitados. Aqui cabe então uma reflexão nossa. Estariam essas pessoas realmente imbuídas da vontade de fazer a caridade? Será que não pensariam primeiro em si, para dar aos pobres apenas o que lhes sobrasse? Pensemos. Quem tem a preocupação de auxiliar, dando o que lhe sobra, está ajudando quem precisa, mas não pode considerar-se por isso caridoso, um espírito evoluído e já merecedor das bênçãos divinas. Deve, pois, refletir sobre a significação da palavra caridade, como um exercício de amor ao próximo, no esforço de desenvolver esse sentimento dentro de si mesmo. Não merece censura quem assim age, como Jesus não censurou os ricos que colocavam no gasofilácio grandes quantias de dinheiro, mas deve saber que dar do que sobra não é a verdadeira caridade. Novamente, vamos fazer uma reflexão. Então, como podem fazer caridade aqueles que pouco possuem? Novamente, vamos citar Kardec. Aspas,
Procurar cada qual no seu trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os seus recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor, nos diz o Evangelho em Estudo. E Kardec ainda acrescenta que, em geral, as pessoas que sonham em possuir muito dinheiro para, com isso, terem meios mais fáceis de viver, como receber heranças, ganhar numa loteria, entre outros. Mas ele lembra também, a seguir, das pessoas que pedem aos espíritos a ajuda para a busca dessa riqueza, e cita no Livro dos Médiuns as questões 294 e 295. Na 294, trata da ajuda dos espíritos nas invenções e descobertas da ciência, que pode vir aos que a elas estejam dedicando todo o seu empenho, pelo estudo e pelo trabalho, quando for chegado o tempo da descoberta ou da invenção. Já na 295, ele fala sobre os tesouros ocultos, a ajuda usada pelos espíritos zombeteiros para divertirem-se com mentiras, pois os espíritos bons estão apenas interessados no progresso moral dos homens, e a valorização do trabalho é uma das condições sine qua non do progresso intelectual. Kardec cita também que não é só com dinheiro que podemos enxugar as lágrimas. O Evangelho neste tópico nos diz: quem deseja beneficiar sempre encontra a oportunidade de realizar seu desejo, visto que não existe na Terra uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Não falta dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso? Por que não oferecer um pouco disso aos outros? Isso também não é a esmola do pobre, o óbolo da viúva? Nos fala Kardec. No ensinamento evangélico, a viúva passaria fome, pois ela doou tudo o que tinha para a sua alimentação, mas acreditava que estaria agradando a Deus e, desse modo, demonstraria a imensa fé da sua alma ao seu Criador. O próprio Jesus já recomendara a seus discípulos para olharem as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o nosso Pai Celestial as alimenta. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 26. Já no versículo anterior, Jesus nos lembra: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis também de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que um vestido? A lei de causa e efeito, ou de ação e reação, é a maior prova da justiça de Deus. Mesmo quando aparentemente estamos entregues à própria sorte, Ele jamais nos abandona. Se nos depararmos muitas vezes com situações de expiações dolorosas, não faltam na história humana casos em que a bondade é recompensada de imediato. Quando observamos o movimento espírita, percebemos tristemente que poucas pessoas dão o óbolo da viúva. Sentem-se incompetentes para os grandes trabalhos, com medo da responsabilidade e sem disposição para estudo e preparo de uma tarefa. E por isso ficam de braços cruzados. Sem poder executar trabalhos que julgam relevantes, não se dispõem a realizar os serviços modestos. O óbolo da viúva não precisa ser necessariamente uma oferenda material. Pode ser o abraço carinhoso, a palavra de estímulo, a oferta do ombro para o alívio do outro, a prece silenciosa em favor de quem sofre, o auxílio ao idoso que vai atravessar uma rua, a educação no trânsito e o uso rotineiro de palavras como faz favor, obrigado, dá licença, desculpe. O caso exemplificado por Jesus mostra-nos que o melhor bem é aquele realizado em pleno desejo das pequenas coisas, tais como um serviço qualquer ou um consolo a quem dele necessite. Com a doutrina espírita, pelas suas sábias dissertações sobre a caridade, aprendemos e aprenderemos, pela maturidade espiritual, a sempre servir aos que andam conosco no nosso caminho. Admiramos a nobreza do gesto da viúva se servindo daquilo que tinha para ofertar, de modo que nem o gasofilácio anunciou, mas Jesus
Vendo e sentindo a sinceridade dela, alegrou-se-lhe o coração em ver o amor que desprendia do coração daquela mulher em favor de todas as criaturas. O que vale mais, certamente, são os sentimentos que irradiam na hora da doação e não a quantidade. Mas, nos dias atuais, mesmo nos que faltem os sofrimentos de fraternidade no coração do doador, na oferta que cai nas mãos nobres dos ricos, ela é abençoada por enxugar muitas lágrimas, por dar também o pão a muitos famintos. De qualquer forma, toda a dádiva será abençoada desde que sirva de amparo para os que sofrem. O Livro dos Espíritos é uma sabedoria ímpar pelo que ele diz na questão em estudo. Na questão 646, os Espíritos nos falam, aspas, em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o seu outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que dá apenas o que lhe sobra. Colocamos a palavra divide em destaque nesse texto para que possamos entender o sentido oculto do assunto, porque há muitos que acham que a caridade verdadeira é aquela em que o pobre dá tudo o que tem, ficando sem o suficiente quando ele mata a fome do seu irmão. Dividir é a caridade mais acertada. E é exatamente aí que se encontram os ensinamentos de Jesus. Pensar antes em proporcionar o básico ao necessitado, para só depois pensar no supérfluo para si. Mas, como eu disse, essa parábola não trata somente de dinheiro. Tudo aquilo que temos em abundância deveria ser usado para beneficiar o próximo. Se temos a inteligência, que a usemos para ensinar coisas aos outros e torná-los inteligentes também. Se temos a vocação para a arte, que levemos então a arte para aqueles que precisam de um dia mais feliz, como aquelas pessoas vestidas de palhaço que visitam os hospitais. Se temos o tempo livre, que usemos o nosso tempo para ouvir aqueles que precisam desabafar e para dar uma palavra amiga para aqueles que necessitam de apoio. Até mesmo uma pessoa má tem o que doar. Você já pensou nisso? Não? Então vejamos. A experiência das suas escolhas erradas e o sofrimento que isso acarretou serve de exemplo. Um outro exemplo, os alcoólicos anônimos. Compartilham suas experiências e se incentivam mutuamente. Fazem um bem maior do que imaginam esse grupo. Na balança da justiça divina, cujo sistema de aferição de valores é bem diferente daqueles em uso entre nós, não são os fatos em si mesmo o que mais pesa, mas sim o seu conteúdo. No livro Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Galigares, temos inúmeras pessoas, só porque ocupam posição humilde na sociedade, julgam que Deus não se importa com elas, nem lhes irá pedir contas de como estão vivendo. Outras, igualmente, entendem que se Deus lhes confiasse uma grande missão, haveriam de envidar esforços para levá-las a um bom termo. Mas, como são chamadas, nada muito importante vai acontecer. Descuidam-se de seus pequenos deveres cotidianos, por achá-los indignos de qualquer atenção, perdendo assim magníficas oportunidades de um progresso espiritual. Esquecem-se umas e as outras de que cada dia, senão mesmo a cada hora e a cada minuto de nossa existência, é uma ocasião oportuna e preciosa de trabalho e de aprendizagem. No livro Páginas do Ensino Cristão, Rodolfo Galigares. Algumas pessoas afirmam que gostariam de ficar ricas a fim de poderem fazer o bem em larga escala. Contudo, se fossem honestas consigo mesmo, admitiriam que pretenderiam, antes de tudo, viver luxuosamente. Sem dúvida, se enriquecessem, fariam caridade material até de forma abundante. Mas primeiro, realizariam as suas fantasias, comprariam coisas caras, bonitas para si próprio, viagens. Nessa linha, Jesus afirmou que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. O Espiritismo ensina que a felicidade no espírito é proporcional ao seu cabedal de virtudes. Também diz que a sublimidade da virtude reside no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Essa conclusão está em total harmonia com a lição extraída do óbolo da viúva. Apenas um espírito de bom coração é capaz de sacrificar-se pelo bem alheio e sem esperar nada em troca. Fazer doações que pouco exigem de sacrifício está ao alcance de tudo.
Kardec, meditando sobre esta importante parábola, destaca também que podemos ver na viúva a inspiração para o esforço de cumprirmos os mandamentos de Deus, independente das nossas condições materiais ou daquilo que podemos chamar de condições propícias para se fazer o bem. Mas, muitas vezes, acabamos adiando o cumprimento do dever moral com a desculpa de que não possuímos os meios eficazes. Em conclusão, diz Kardec algo que nos faz refletir e entender o que representa simbolicamente o nosso óbolo mais significativo. Aspas. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre. É para refletir e pensar. Muitas e muitas obras de auxílio aos necessitados têm surgido, e principalmente no Brasil, por pessoas sem recursos financeiros que se juntam a outras, trabalham em atividades diversas para ganhar dinheiro, fraternidade e amor. Os espíritas, que têm como lema fora da caridade não há salvação, não têm nenhuma desculpa para não exercê-la no seu dia a dia, no lar, no trabalho, na rua, no lazer e no centro espírita. Na vida real, também o ato de desprendimento e de amor ao próximo pode trazer benefícios inesperados a quem age no bem. Um exemplo disso é a bela história narrada pelo espírito de Hilário Silva, psicografada por Chico Xavier no livro Assistência Mútua. O nome do livro é Almas em Desfile. Conta-nos o espírito de Hilário que uma cadeira de rodas doada com amor a uma professora idosa e aposentada por invalidez resultou em inesperada oferta de emprego por ela, a sua doadora. Desse modo, 2 meses depois do seu gesto de amor, esta assumiu a vaga de professora de uma escola pública, cargo ocupado antes pela beneficiada com a cadeira de rodas. Sua doadora, embora formada no magistério, vinha trabalhando na costura para melhorar a renda familiar, que não era muito. E conclui o espírito: a bondade gerara a bondade, e uma cadeira de carinho e de repouso trouxera a outra de serviço e de educação. O livro Almas em Desfile. Kardec também questiona que muitas pessoas lamentam não poder ajudar de modo mais intenso por não possuírem as riquezas. Mas será que por trás dessa queixa não estaria primeiramente o desejo de primeiro beneficiar-se, como já falamos? Indaga o codificador da doutrina que cabe novamente a nossa reflexão como espíritos imperfeitos que somos. É gratificante ver no período natalino, por exemplo, as diversas doações que têm por finalidade diminuir os sofrimentos alheios. Muito louváveis. Mas pergunto, por que não fazemos dos gestos natalinos práticas do ano inteiro? Por que não fazemos doações materiais e principalmente morais quando estamos fora desse período mágico do Natal? Doar-se é um gesto de amor e de caridade, de aprimoramento espiritual e exige renúncia, sacrifício e disciplina. Que essa passagem da pobre viúva permaneça em nossa tela mental no decurso de nossas vidas e que sempre consigamos nos lembrar do próximo, a fim de chegarmos mais rapidamente ao reino de paz e prosperidade. O óbolo da viúva, verdadeiramente, é o símbolo da caridade mais pura, porque foi dado como coração. No entanto, a caridade entre os homens que crescem espiritualmente pode tomar outras formas. As posições são variadas no íntimo de cada coração. Se já compreendemos que a evolução não dá saltos, mas tem uma sequência de passo a passo, de vida a vida, jamais o ser humano, mesmo acompanhando grandes mestres da filosofia espiritualista, pode pretender fazê-la na perfeição que lhe cabe com o coração em Jesus. Portanto, mesmo que as pessoas não sintam, como a viúva do pobre evangelho, o amor de doar, o que tem em favor dos que sofrem, o que elas fizerem, mesmo do que sobra em sua mesa, já será um começo. Quem ainda não tem condições de doar com amor, que continue a fazê-lo por qualquer outro motivo. Quer dizer, então, que eu devo ir ao banco, sacar todo o meu dinheiro e dar aos pobres? Com certeza não. Se assim fizéssemos, no outro dia seríamos nós os necessitados precisando de auxílio. Mas não faz mal a ninguém pegar aquele dinheiro usado para saciar os vícios, por exemplo, bebida, cigarro, guloseimas, jogatinas,
e, em vez de desperdiçá-lo, juntar e dar aos necessitados. Pense nisso. Perceberam a diferença sutil da privação? Abdicar de futilidades para auxiliar ao próximo? Isso é muito mais nobre do que dar do seu lucro. Então, meus irmãos, que o ato de doar seja somente algo muito mais do que apenas dar, mas que também seja de dar um pouco de si mesmo, que exija um pouco da nossa dedicação. O que dificulta o entendimento do Evangelho trazido por Jesus é o nosso exagerado apego ao mundo material, a ponto de esquecermos o significado espiritual das orientações dadas pelo Mestre. Inúmeras pessoas, só porque ocupam posições humildes na sociedade, julgam que Deus não se importa com elas. Outras, igualmente, entendem que se Deus lhe confiasse uma grande missão, haveriam de envidar esforços para levá-los a termo. Mas, como não são chamadas para nada muito importante, descuidam-se dos seus pequenos deveres do cotidiano. Esquecem-se, umas e outras, de que cada dia, se não mesmo a cada hora ou a cada minuto da nossa existência, é uma ocasião oportuna e preciosa de trabalho e de aprendizado que a providência divina nos enseja. Para terminar, vamos ler um texto de Joana de Ângeles que tem por título Teu Óbolo. Simbolicamente, o óbolo da viúva tem larga aplicação no constante labor de quem deseja ser útil. Não apenas a moeda representativa para a aquisição do pão ou do vestuário, do medicamento, do teto, mas também o gesto sacrificial sem preço, raramente oferecido assim como a palavra oportuna quando a circunstância é difícil. Da mesma forma, o perdão silencioso à ofensa intempestiva ou a compreensão fraternal quando ocorre um lamentável incidente. O silêncio digno quando a ofensa provoque reações infelizes ou a confiança no êxito, mesmo que os fatores pessimistas pareçam predominar. A viúva, referida por Jesus na parábola, ofertou a última e menor moeda que possuía em cumprimento ao dever recomendado pela lei. Sempre serás convocado a repetir o gesto nobre e significativo da viúva pobre, que motivou essa bela parábola evangélica. A oração intercessória por alguém é uma boa referência positiva a respeito do próximo. A ação desconhecida pelo beneficiário são pequenas e valiosas moedas colocadas nos gasofiláceos da vida em cumprimento à lei de amor que vige em toda parte. Isso está extraído do livro Alegrias de Viver, Joana de Ângeles. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e agradecer a Deus essa oportunidade de estudo, pedindo a Ele que possa harmonizar todos os ambientes onde a dor e o sofrimento estejam instaladas, como hospitais e lares profissionais de saúde, presídios, asilos, albergues, creches, que harmonize a nossa humanidade que passa por esse momento de transição e de turbulência. Os demais segmentos religiosos, bem como a nossa casa espírita. Harmonize também os nossos amigos, nossos parentes, como aqueles que algo têm contra nós também deveriam ser harmonizados nos nossos pedidos. Pedimos ainda que harmonize o nosso ser interior e que seja enviada uma harmonização onde ela se fizer necessária. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique na mãozinha do positivo, faça comentários e sugestões e toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Fiquem com Deus, em paz, que assim seja.